Comprador, fala compradora, seja muito bem-vindo a essa aula bônus que meu amigo Glauco Rocha preparou para você. Essa aula ela é um complemento do curso Formação de Líderes de Compradores e nessa conversa que a gente teve no primeiro módulo, já foi violento de informação, saiu uma preocupação muito grande, saiu muitas perguntas sobre burnout. Na verdade, eu estava bastante preocupado. Continuo, né? Mas na época, alguns amigos meus muito próximos, muitos mais jovens do que eu, tiveram, né, e se afastaram do problema de burnout, de AVC e de ataque, né, do coração, ataque cardíaco. Se, uma quantidade, claro, não é uma quantidade absurda, mas também não conheço tanta gente assim, mas no meu meio eu fiquei muito impressionado com isso. E aí, alguns colegas, né, colocaram essa pressão que a área de compras está recebendo, principalmente pós-pandemia. E aí eu tive um insight, né, de convidar o Glauco Rocha, que é um especialista, né, nesse movimento da gente trabalhar a nossa mentalidade, porque no final do dia está tudo na nossa cabeça, né? Nós criamos para a gente esses desafios, criamos esses cenários, e isso é muito prejudicial. E o Glauco tem trabalhado muito em palestras nesse sentido, né, para você ser mais feliz, para você, sabe, viver uma vida balanceada. Acho que essa é a palavra, né? Pelo menos eu acho que é. Vamos ver o que o Glauco traz para a gente aqui, mas esse equilíbrio, né, de vida profissional e vida pessoal, que é fundamental e que a gente precisa ter. Eu preciso aprender muito ainda. Uma um dos motivos, né, pelo qual eu saí desse mundo corporativo, abri minha empresa, foi para tentar ter esse equilíbrio. Eu fiquei muito distante dos meus filhos nessa minha jornada, nesses meus quase aí, sei lá, 25, 26 anos que eu trabalhei em alguma empresa até eu abrir a Vorate, né, ter o meu negócio. E hoje eu não me arrependo, porque hoje eu tenho a prerrogativa. Se eu quero jantar, se eu quero tomar café da manhã, se eu quero almoçar com meus filhos, eu tenho uma certa liberdade, né, eu consigo viver o dia a dia deles que eu não vivi. Né? Eu era um estranho dentro de casa, eu me senti um estranho dentro de casa. Né? Então, esse equilíbrio é extremamente importante. E vamos ver o que o Glauco tem para dizer para a gente. Vamos lá? Então, vamos lá, pessoal. Olha só, como eu estava falando para vocês, aqui já estamos então com o Glauco, já tem uma galera que está conectando aqui, que já conectou com a gente. Deve chegar aí mais uma galera que está chegando aí, né? E aí, aqueles que chegaram atrasados, vocês já sabem que estão sofrendo de burnout, que já deviam estar presos na empresa, ou já deviam estar lá estressados nesse trânsito alucinante que é São Paulo, cara. Mas é isso aí, Glauco. Cara, mais uma vez, te recebo com muito carinho aqui com os meus alunos. Eu sempre adoro ouvir você falar. Eu acho que você tem uma sacada, né? Eu acho que tem um antagônico com o Renato, né? O Glauco é zen, eu sou espivitado aqui da pá virada, né? Mas eu acho que esse equilíbrio, né, que o Glauco tem é muito bacana e tenho certeza que ele vai trazer um negócio muito legal para vocês e vai mexer com a cabeça de vocês. Quando ele me dá umas pancadas aqui que eu falo, cara, faz total sentido, né? Então, é isso aí, galera. Glauco, é totalmente seu para você se apresentar aí para os meus alunos e tocar aí o teu negócio, cara. Obrigado mais uma vez aí. Gratidão, cara, pelo seu tempo. Estou olhando para baixo Normalmente, porque eu estou fazendo umas anotações. Esse é um tema que todo mês a gente tem uma palestra lá na Estre, né, falando sobre diversos temas, né? Uhum. Esse é um tema que quando fala sobre saúde, cara, já falou sobre burnout. Normalmente no mês, assim, a gente faz, todo mês tem eu não lembro como que é o nome que a gente faz lá, todo mês tem um tema. E quando é esse tema, assim, é tipo 3 vezes mais o número de colaborador que participa, cara. A Pois última é. foi sobre uma moça que dá aula da Jim Pass, que ela dá aula de yoga, sabe? E ela falou bastante sobre isso. Pô, foi bem legal. Tipos de alongamento que você faz no dia a dia. Pô, bem bacana. E a galera lota a sala, cara. Pô, massa, hein? E normalmente é assim mesmo, né? Porque é um tema muito sensível quando a gente vai abordar, porque as pessoas se enxergam, né?
Então, até isso a Sim, gente avisa, né? Quando a gente fala, cara, se você estiver sentindo alguma coisa, já avisa para não aprofundar, porque não é tão simples. Lógico, a gente não vai aqui entrar no detalhe do detalhe do detalhe, sim, mas é importante também que as pessoas elas comecem a compreender um pouco, né, Júlio? Olhar e falar, cara, sim, eu me vejo ali, né? sim. E até para poder tomar ação e não ficar, tipo, à disposição de alguém prestar atenção e avisar, olha, você está precisando de ajuda. E é legal no meio, na última que teve essa mulher aí, a galera normalmente não interage, né? Nessa última, todo mundo interagindo, todo mundo falando um pouquinho da. Pô, Legal. nunca corri na minha vida, perdi 25 quilos, um amigo nosso falando. Pô, perdi 25 quilos correndo, mas nunca nem fiz dieta. Pô, comecei a correr, como gostei. Então, isso incentiva todo mundo, sabe? É legal a ideia, cara. E A tira, válvula, a tira famosa do válvula de sofá até escape, o. né? É isso aí, tira do sofá até o cara mais preguiçoso, né? Ele olha Isso, uma história dessa e fala, opa, é isso. dá para conseguir, né? É isso aí. E eu vou dividir um pouco do momento. Eu passei por isso, né, cara? Eu tive esse problema de, assim, mistura trabalho com vida pessoal e, cara, virou uma bomba, tive depressão, enfim, mas eu vou dividir com vocês a coisa boa. O Legal. Renato sabe muito, a gente se conhece há muito tempo. Renato, tá fazendo as contas aqui, cara. A Mas, gente se conhece quase há 8 anos, cara. cara, já Porque eu comecei vai a atender mais. vocês na época na Croton, lá em 2016, 2016, 2015, cara. Acho que era mais, não? Eu achava que era mais já. Não, Porque acho que é porque a gente está ficando é, velho, a gente está é. envelhecendo junto, e aí a gente vai achando que, sabe, que o cara, nossa, amigo da antiga. Pois é, cara. Tem quase 10 anos, cara. É assim Nossa, que mesmo. doideira. Né? Boa, 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 boa. A primeira história de vendedor com comprador que eu lembro que deu certo, assim. Que os caras mantiveram uma relação amigável Pois durante um é. tempo. Mas eu tô melhorando essa história. Eu tô tentando ficar mais amigo de vendas, cara. Dos caras de É vendas. bom, viu, cara? Os caras É são bom, chatos pra é. caramba, né? Então... Sempre que viu Renato a peça. era o cara brabão, Ah, comprador brabão. Cara, Julio, eu vou contar uma história aqui quando o pessoal entra, cara. Eu fui fornecedor do Renato, né? Trabalhava com viagem corporativa. E um dia, cara, ele me deu uma canseira na recepção. Só que, pô, ele era o diretor, cara. Beleza, eu vou esperar, né? E aí passou tudo isso, tá? A gente começou a trabalhar junto e a gente foi fazer uma visita num cliente. E o cliente atrasou. Você lembra lá em São Carlos, Renato? O Renato falou assim, pô, cara, mano, que falta de respeito. Eu olhei para ele assim, eu falei, esse é o lado do vendedor, bicho. Ele agora eu entendi. Cara, foi muito engraçado, assim, porque a tô gente. aprendendo. A duras penas. Nossa, exatamente. E é no dia a dia, né, cara? Você vai pegando uns. Cara, puta, é diferente, né? A sensação é diferente. Mas o Renato era um cara, Júlio, muito assertivo. Né? E quando eu entendi qual era a linguagem que ele gostava de ver e entender, cara, foi uma relação super tranquila. Assim, eu nunca tomei a porrada do Renato. Nunca, né? Pelo menos eu nunca tomei, meu time já tomou umas pancadinhas, mas eu nunca tomei, porque eu gosto. Pô, você combinou comigo que vai entregar? Ah, entregar. Se você conseguir Uhum. entregar um pouquinho a mais, pô, legal, bacana, né? Foi uma relação muito bacana, e tanto é que depois que saímos das empresas, seguimos juntos aí, né? Verdade, verdade. O Glauco hoje é meu cara de vendas aqui, meu braço direito aqui de vendas aqui, e de troca de ideia também, né? Porque o Cada ideia maluca que a gente empreendedorismo, levanta, né, Renan? empreendedorismo também é uma sacada muito solitária também, né, cara? Se não tiver alguém para dividir umas pedras aí, Bom, agora voltou. agora voltou. Bom, senhores, primeiro, Renato, cara, é uma troca incrível, né? Como eu falei aqui. Eu nunca imaginei que a gente podia ter alguma relação sem ser fornecedor-cliente, né? E para que vocês saibam, eu fui coach do Renato lá atrás, né? E foi onde eu comecei a me apaixonar mais por desenvolvimento de pessoas. E a gente foi fornecedor dele, foi meu cliente, enfim. E, pô, desde 2018, depois de uma longa conversa com o Renato dentro do meu processo de coach, foi muito engraçado, né? Eu falei assim, cara, não tô feliz, vou pedir as contas. Ele, calma, bicho, como assim? Calma, segura a onda aí, calma, né? Eu falei, não dá mais. E acho que o meu chefe ouviu. Ele tava, não é possível, né? Passou uns 2 meses, ele me mandou embora. Isso eu falei, cara, não vou mais trabalhar para ninguém. Só que eu tinha esquecido como era a vida de empreendedor, né? Lá atrás já tinha empreendido, eu falei, não, cara, não vou trabalhar para ninguém. E não combinei com os boletos, não combinei com ninguém e as coisas continuaram acontecendo.
Eu percebi que o meu maior desejo era ajudar pessoas, né? Então, quando eu tive esse estalo, fazendo um processo de coaching com o Renato, eu falei, cara, é esse o caminho. E aí, lá atrás, eu fundei a People. Eu brinco que é um momento de fúria, né? Falei, cara, quer saber, não vou trabalhar para ninguém, vou abrir minha empresa. Aí fui lá abrir a empresa, perdi o seguro, como é que chama? Seguro-desemprego. Seguro-desemprego. Perdi 3 parcelas do seguro-desemprego. Pá, de cara. Falei, pô, comecei bem pra caramba, né? Ótimo, já tinha pouco dinheiro, agora fiquei com zero dinheiro. E quando o Renato me chamou, eu falei, cara, é uma forma de ajudar pessoas a evoluírem, trabalhar com, enfim. E desde então eu não paro de estudar. Confesso que eu fui um aluno muito relapso lá atrás e me arrependo muito por isso, porque hoje eu sou um apaixonado por estudar, enfim, principalmente o que diz respeito às pessoas. Então, me apresentando brevemente, meu nome é Glauco Rocha, sou fundador da People Treinamentos, sou responsável pela gestão dos clientes da Vorrat também. A gente fala, não é nem uma terceirização, sabe? Que eu gosto tanto dos clientes da Vorrat, mesmo sem sendo comprador, viu, gente? Vocês são comprador, mas eu gosto de vocês, sabe? Eu gosto de vocês de verdade. Eu aprendo muito. E eu falo que eu não sou prestador de serviço do Renato, sou um parceiro de negócio, e é isso que a gente entende do nosso formato de trabalho. Então, eu sou pai do Vitor, sou padrasto do Gabriel e da Rafa, marido da Fernanda, enfim, tenho uma família incrível. Sou palmeirense, não sei se alguém é aí. Se não for, meus sentimentos para vocês, mas a gente segue amigo aqui. E quando... Olha lá, vi umas cadeiras mexendo, né, Renato? Acho que deu a galera meio incomodada, assim. Calma, gente. A gente tinha falado de saúde mental, talvez isso sirva para todos aí. Então, eu tenho 38 anos, apesar da face, né, um pouco mais desgastada, costumo dizer. Eu sou um jovem mais rodado. Então, eu tenho 38 anos, eu trabalhei quase 20 anos no turismo, atuando diretamente com o turismo. Só que sempre com gente. Eu nunca trabalhei emitindo uma passagem. Se pedir para emitir uma passagem, eu não sei, né? Eu vou emitir, mas não é uma coisa que eu faço. Eu sempre trabalhei com negócios, com vendas, empreendi várias vezes. Umas consegui sair bem, outras não consegui sair bem, e fui aprendendo ao longo da vida. Então, tudo isso talvez seja um pouquinho dessa barba branca, esse cabelo branco, né? Então, vou bater um papo com vocês sobre saúde mental no ambiente de trabalho. Eu queria deixar bem claro aqui, gente, que aqui não é um monólogo, tá? Eu gosto muito da forma que o Renato conduz, eu gosto dessa troca. Então, por favor, abre o microfone, Glauco, puxa, é aqui, cara. Para mim é ótimo a gente ter essa interação, até para que eu possa entender realmente as dores de vocês, né? Recebi algumas perguntas lá pelo Instagram para poder compartilhar com vocês, mas não é um monólogo, tá? Aqui não tem uma verdade absoluta, tem sim uma pessoa que estuda muito sobre gente, muito sobre pessoas e quer contribuir de alguma forma com vocês nesse assunto tão sensível que a gente estava conversando, né, Júlio? Bom, vamos lá. Eu só admitir aqui, tem mais gente chegando. Vamos lá. Vou deixar que eu vou Seguindo. liberar aqui, Glauco. Você vai liberando aí? Pode tocar aí que eu libero por aqui. Fechou. Então, vamos lá. Galera, isso daqui foi um convite da Vorrat, né? Então, a Vorrat é um grande parceiro. É uma empresa que eu defendo com unhas e dentes. E a People é a empresa que eu criei no momento de fúria com o mundo. E fez 5 anos a People, cara, esse ano. Eu falei, nossa, como passa, né? Rapidinho, né? E eu tenho um prazer enorme de poder dizer que eu sou um parceiro da Vorrat. Enfim, há anos a gente faz isso junto. Eu gosto muito do que a gente constrói e que a gente está construindo e vai construir, né? Bom, brevemente, eu me formei em turismo. E quando eu me formei em turismo, foi o primeiro teste de saúde mental. Você também, Júlio? Caraca, aí, olha aí os turistas de antigamente. Foi o meu momento de fúria. Com 21 anos, eu comecei na área de compras com 18, eu falei, não quero mais essa porcaria. Lá atrás, em 2001, eu falei, cara, vou fazer administração com ênfase em turismo. É minha formação lá atrás. Olha lá, viu, cara? Então, assim, pô, nós que escolhemos o turismo. Meu pai era advogado, só para vocês terem uma ideia. Meu pai era advogado, minha mãe era secretária-geral de uma universidade. Quando eu falei, vou fazer turismo, meu pai falou, você tá maluco, né? Aí já começou o teste de saúde mental. Pô, cara, o que você vai viver do quê? Você vai viver viajando, você acha, né? Naquela época. Enfim, e como diz a minha mulher, eu só acho que é a única pessoa que ela conhece que ganhou dinheiro com turismo, né? Trabalhou 20 anos na área, porque o restante do pessoal ficou pelo caminho. Depois eu fui me especializar, fiz MBA em Marketing e Vendors, né? Fiz a minha formação pela Sociedade Brasileira de Coaching
quando o coach ainda era um momento sério, né, Renato? Quanto dinheiro e quanto tempo de estudo a gente investiu lá atrás, enfim, para desenvolver. Ainda existe muito profissional sério. Aqui tem dois, né, que atuam, eu atuo, o Renato que também conduz processos de coaching. Depois fui fazendo uma especialização mais voltada para a experiência do cliente, como que a gente pode trabalhar pessoas, enfim. E um dos cursos que eu destaco, principalmente em vários que eu já fiz, cara, é o de Design Thinking. Foi uma das coisas que mais abriu minha cabeça. Que é a gente pensar de forma disruptiva, pensar desconstruindo problemas, né? Normalmente a gente empilha problema. A gente pega um problema, vai colocando sobre o outro e encara um problemão. E esse curso foi sensacional nesse aspecto, porque me trouxe a possibilidade de entender os problemas de uma forma muito diferente. Então, me abriu muito a mente. Então, esse é um pouco do que eu faço, do que eu fiz. Enfim, já fiz vários cursos na área de vendas, marketing digital, enfim. Hoje eu falo que eu amo estudar, amo ler, e isso é muito bacana, né? Bom, chega de falar de mim. Vamos começar agora no tema, que eu acho que é o principal ponto, né? Definição de saúde mental. Por que eu sempre entro no ponto definição? Porque se eu falar assim, gente, o que é saúde mental aqui? Cada um vai dar um pitaco, vai falar de um jeito. Então, eu fui buscar isso na OMS, né? Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, saúde mental é um estado de bem-estar. O que eu trago nesse estado de bem-estar? É como se fosse a nossa forma de recuperar, de reenergizar aquilo que a gente vai perdendo ao longo do dia. Nosso cérebro é uma máquina incrível e ela vai nos ajudar a poupar energia, ela vai gastar energia no que precisa e às vezes a gente não percebe e ela gasta energia no que não precisa. Então, de novo, né? Saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar as suas próprias habilidades. Vejam bem, isso daqui é uma definição da OMS. Usar as suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro, ou seja, vai ter estresse. Um parêntese aqui. As pessoas falam assim, nossa, mas eu sou professor. O Júlio estava comentando, né, do yoga, das técnicas que existem. O professor de yoga se estressa? Estressa? Claro que estressa. Imagina, ele marca com o aluno não vai. Então, estresse. Não tem, hoje eu não conheço uma profissão que fala assim, nossa, essa profissão não tem estresse nenhum. E as pessoas confundem o estresse com o extremo. Ah, para eu estressar eu tenho que ficar com dor de cabeça, tenho que ficar vermelho, tenho que rasgar. Não. O estresse ele acontece todo dia, todo momento da nossa vida. Só que uns com mais impacto, outros com menos impacto. Então, a nossa capacidade de se recuperar, de regenerar essa energia, é o que a OMS entende que isso sim é saúde mental. De uma forma que você se mantenha, eu vou usar esse termo, tá? Sóbrio, para poder seguir em sociedade, contribuir com a tua empresa, com a tua família, com a comunidade, isso no geral, tá? Imagina que saúde mental tem a ver como os seus sentimentos eles vão explodindo ao longo do dia. Pô, será que eles estão explodindo e voltando? Será que eles aparecem e voltam? Eles aparecem e crescem? Isso é nossa saúde mental. Como que a gente conduz esse pensamento? Como a gente leva a nossa cabeça para onde a gente quer? Eu não sei se passa isso por vocês, mas existem alguns testes, né, que eu faço com os meus clientes. Se você colocar uma música super triste e tentar pensar numa coisa feliz, o teu cérebro vai entrar em bug, ele não vai entender, vai, cara, mas você está triste ou feliz? Isso tem a ver com a nossa saúde mental. A gente às vezes não percebe que a gente está triste e a gente quer competir, a energia vai gastando, então a percepção do nosso sentimento é fundamental para recuperar, para acelerar esse processo de recuperação. Beleza? Vamos lá, próximo passo aqui, próximo ponto. Eu trouxe um número aqui do Relatório Mundial de Saúde Mental da OMS, de junho de 2022. Esse relatório vem junto com uma assinatura de uma carta da Organização Internacional do Trabalho. Estima-se que 150 milhões de adultos ativos, né? Eu fiz esse recorte, adultos ativos são pessoas que podem contribuir, podem gerar renda, podem gerar receita, sofreram algum tipo de transtorno mental em 2021. 150 milhões de pessoas. É gente para caramba. E aí vai desde as depressões mais profundas, a crise de ansiedade, a síndrome de burnout, enfim, há vários aspectos da saúde mental. Saúde mental não é um falhar de uma vez, não é o cérebro simplesmente apagar. Vai dando sinal. Imagina o nosso corpo. Se tem febre, alguma coisa está errada. Se a gente tem cansaço excessivo, alguma coisa está errada. A gente vai entrar isso lá na frente, mas 150 milhões de pessoas no mundo, gente, é muita coisa.
E mais, estima-se que esse impacto financeiro no mercado primeiro eles estimam a quantidade de dias perdidos no ambiente de trabalho. São 12 bilhões de dias perdidos devido à depressão e ansiedade, ou qualquer outro tipo de problema de saúde mental. Vou repetir. Estima-se que 12 bilhões de dias são perdidos devido a problemas de saúde mental. E isso reflete em torno de $1 trilhão por ano. É um impacto gigantesco. E ainda tem gente que fala que é frescura. A gente está falando de números absurdos. Cara, eu não faço nem ideia, não sei nem como é que é o 12 bilhões assim na sequência, sabe? É muita coisa. Imaginar que tem gente que para porque o cérebro está doente. E falar sobre esse assunto, eu gostei muito de ouvir o Júlio falando que a empresa investe nisso, né, constantemente. É algo que parece que está voltando a ter uma importância. Por que voltando? Chegou uma época que falava-se muito de bem-estar. E aí veio as empresas humanizadas, que de repente todo mundo quer ser empresa humanizada. Aí o cara cola o selo GPTW lá e fala, agora eu sou humanizado, mas se eu pegar você fora do horário tomando café, você está na rua. Mas eu sou humanizado, eu tenho um selo lá. Né? Então, essa humanização das empresas, principalmente para as redes sociais, que é muito bonito mesmo, eu acho muito legal quando as empresas apresentam esses selos, me soa um tanto duvidoso. Porque, na prática, ser uma empresa humanizada é você cuidar do ser humano, é você entregar atribuições, entregar tarefas, entregar meta, cobrar, mas conduzir essa pessoa para que ela possa gerar esse resultado esperado. E muitas vezes não é esse o caminho que a gente segue, né? Infelizmente. Mas os números estão aí. Se qualquer empresa der um Google, perguntar para o ChatGPT, já vai achar, né? Então, é importantíssimo a gente ficar atento a esses pontos. Você sabe a diferença de pressão e cobrança? Pressão e cobrança. Às vezes a pessoa fala, nossa, estou sendo muito cobrado. Cara, cobrança faz parte. Estou sendo pressionado. É muito diferente. É muito diferente. Então, quando a gente fala de cobrança, a cobrança tem a ver... quando a gente fala de pressão, a pressão tem a ver com aquilo. Cara, se você não fizer, alguém vai fazer por você, você está na rua. Se você não entregar, se a gente não bater a meta, tá vendo? A empresa vai demitir. Isso é pressão. Agora, a cobrança é assim, cara, precisamos vender, porque esse mês a empresa, poxa, está no vermelho, a gente precisa aumentar as vendas, vamos lá, vamos junto, cara, ela tem que bater a meta. Isso é cobrança. Eu estou pedindo a mesma coisa de formas diferentes. Só que a pressão, ela eleva ao extremo o nível de estresse do colaborador. Ao extremo. A pressão é aquele negócio, gente, já fez? Cara, tinha que ter feito. Fala, bicho, mas você acabou de deixar aqui na minha mesa. Não, cara, tinha que fazer, cara, porque fulano tá aqui. Isso é pressão. Cobrança, e aí, cara, aquilo lá que eu fiz, você vai conseguir fazer? Como é que tá? É a mesma coisa na linguagem, no dia a dia, o objetivo é o mesmo, obter um resultado, um retorno, alguma coisa do tipo. Mas a pressão, ela deixa o colaborador doente. Ah, estou sendo muito cobrado. Cara, quando eu falo de cobrança, dá uma olhadinha no retrovisor e vê se você não deixou de entregar alguma coisa. Eu gosto muito da questão da autorresponsabilidade, gente. Vocês, como líderes, vocês precisam fortalecer isso no time de vocês. Sejam responsáveis com as atribuições que vocês assumem. Sabe, não, cara, olha, fui eu, realmente eu não fiz, me desculpa, não consegui, ou olha, não tenho competência, não tenho habilidade, não sei fazer. Mas estimulem o seu time a botar isso para fora, a entender que ser responsável vai evitar um excesso de cobrança, por exemplo. Agora, a pressão tem muito a ver com a liderança. Como você cobra, como você se posiciona, como você chega no seu time, como você exige do seu time. E tem gente que fala assim, né? Cara, eu tiro leite de pedra. Só que eles esquecem que as pedras são pessoas, né? E o cara espreme. O Renato fala muito isso em negociação mesmo com fornecedores. Você espremer teu fornecedor do outro lado, cara, você não vai esperar que ele entregue a melhor da melhor qualidade. Não vai. Ele tem margem, tem negócio. Ele é uma empresa, né? É a mesma coisa com o ser humano, cara. Só que o ser humano morre. Fica doente, ele adoece. E o impacto disso na tua operação pode ser gigantesco, porque uma pessoa mal, ruim mesmo,
cara, ele passa no ar, sabe? Ele passa no ar que ele não tá legal. E as pessoas começam a perceber e fica aquele clima, falam assim, puxa, meu, por que o Eduardo cobrou daquele jeito o Glauco lá, agora o Glauco também é assim? E aí começa aquele zum, zum, zum. E aí a gente entra num ambiente tóxico. Muito se fala sobre ser tóxico, relacionamento tóxico, ambiente tóxico. Cara, mas o que efetivamente é um ambiente tóxico? Eu procurei traduzir. Para mim, ambiente tóxico, cara, é quando você sempre está na mira, sempre você está sendo filmado, sempre você está sendo pressionado a não errar, sempre você está sendo vigiado. Tem alguém falando, e aí, tá conseguindo? Quando você vai entregar? O que você vai fazer? Ou, de repente, tem seu chefe assim, e aí, galera, você viu? Perdemos um cliente lá, agora todo mundo na rua. Ou vem aquele colega de trabalho e fala assim, gente, nossa, minha vida tá uma porcaria. Nossa Senhora. Vocês conhecem alguém que compete dor? O que é aquele competidor, eu brinco, né? Aquele competidor de dor? O cara entra, ele chama, fala, Rosane, pô, cara, deixa eu dividir com você, cara, meu dia foi horrível hoje. Aí vem a Rosane e fala, você não viu o meu? Pô, cara, tudo bem, esse dia pode ter sido ruim, mas eu quero falar do meu. Vixe, é fichinha. Isso vai criando um ambiente tóxico. Chega lá o Renato e fala, galera, vamos fazer isso daqui? Aí o Alex me cutuca embaixo da mesa. Vem o Mala pedir mais um negócio aí que não vai dar para fazer. Pronto, cara. Você cria um ambiente tóxico. E a gente não percebe, a gente vai criando e vai nutrindo isso. É como se a gente fosse ligando o botãozinho, aumentando o volume, né? Aumentando o volume. E quando a gente vê, a gente perdeu o controle. Ser tóxico é uma escolha. De verdade, gente, ser tóxico é uma escolha. Não é uma imposição. E normalmente é a pior das escolhas. Só que a gente demora a perceber que a gente cria um ambiente tóxico, que a gente começa a ver um turnover muito alto e fala, por que a galera entra e sai? A gente paga bem, eu remunero tão bem a minha equipe, por que a gente entra e sai? Por que o cara não fica? Por que eu tenho uma avaliação baixa numa pesquisa de satisfação, de ambiente, enfim, clima organizacional? Porque você, como líder, pode ter deixado, mesmo que você não tenha criado, você pode ter deixado esse ambiente tóxico fazer parte do dia a dia. Fazer parte daquela rotina. Imagina, dentro de uma empresa onde você tem várias e várias atribuições, várias e várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, ainda você tem que lidar com o ambiente tóxico. Faz sentido para você, gente? É importante vocês levarem isso para o ambiente de vocês, né? Transferirem isso para a rotina. Poxa, como é que é, meu irmão? Cara, será que eu estou fazendo? Anota, presta atenção. Eu não gosto de julgar ninguém, mas eu acho que a autoanálise ajuda muito a gente a fazer melhores escolhas, né? Dá uma avaliada, dá uma olhadinha, ver se faz sentido. Agora a gente vai entrar um pouquinho no que é o burnout, né? O tão falado burnout. Cara, eu também trouxe aqui para a gente discutir algumas definições, tá? Logo, depois eu vou dividir isso com vocês, tá, gente? Porque acho que é legal, deixa, né, Renato? A gente consegue passar para eles, deixar o material com eles, enfim, coloca na plataforma. O burnout, ele ganhou um nome mais bonito e mais chique, tão conhecido esgotamento mental. Aquele, ai meu Deus, não aguento mais. Poderia ficar muito mais bonito se colocasse lá síndrome não aguento mais. Esse é o burnout. Não aguento mais, cara. Síndrome do não aguento mais. Quando a pessoa fala, não aguento mais, cara, já está ali na linha tênue entre o burnout e a saúde mental estável, né? Então, isso daqui é uma definição do Ministério da Saúde, né, do governo brasileiro. Então, vamos lá. Síndrome de burnout ou síndrome de esgotamento profissional. E aí, o que aconteceu? Com esse esgotamento, essa estafa, o pessoal trouxe para o mundo corporativo termos, né? A gente começou a trazer um monte de coisa em inglês. Você conversa hoje numa startup, por exemplo, se não tiver alinhado, é uma palavra português, no inglês, duas português, no inglês, e o cara vem, né? Tipo, uma call para falar sobre o meu squad, sobre nos... Cara, burnout é mais uma dessas palavras que foram introduzidas para que a gente tenha uma referência direta com o ambiente corporativo. Então, distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema. Eu tenho visto pessoas falando assim, acho que eu tô com burnout. Porque, nossa, hoje eu tive uma dor de cabeça, acordei tão cansado. Putz, você só dormiu mal, cara. Entendeu?
Hoje existe uma ânsia, infelizmente, né? Eu falei isso para uma profissional, ela falou, cara, eu tenho que concordar com você. Eu falei, parece que hoje as pessoas têm uma necessidade de ter um rótulo. Eu quero ter um TDAH hoje, eu quero ter um TDAH porque, né, eu vou colocar lá que eu tenho TDAH porque eu tenho uma ressalva. Para com isso, gente. Para com isso. Todo mundo tem que tentar ter o máximo de saúde possível mental. E hoje existe muita busca e por isso que tem tanto diagnóstico, porque as pessoas hoje têm como procurar, têm como saber. Antes não sabia. Se eu chegasse para minha mãe lá atrás e falasse, nossa, eu estou esgotado mentalmente, ela vai trabalhar, menino, vai lavar uma louça que passa. Assim? Eu, não, cara, tô mesmo, de verdade. Ah, vai lá. E aí eu vou usar um exemplo meu, né? Bom, deixa eu terminar a definição e aí eu uso o meu exemplo. Então, exaustão extrema, estresse e esgotamento físico resultantes de situações de trabalho desgastante. Notem que ele traz o trabalho, mas o burnout acontece fora do trabalho também, tá? Que demandam muita competitividade ou responsabilidade. Eu vou fazer um comentário em cima dessa competitividade. Eu não acho que competir seja algo ruim. O problema é a competição predatória dentro do ambiente de trabalho. Imagina, você tem um pessoal competindo por um prêmio, vendas é muito comum. É muito comum. Ó, quem vender mais vai ganhar a viagem, quem vender mais vai ganhar. É muito comum. E eu não vejo com os olhos ruins, mas eu vejo que, se for feito da forma correta, é legal. Inclusive, ajuda a motivar. Ajuda você a manter um nível de energia alto. Porém, feito da forma errada, como tudo, gera um estresse, né? Então, competitividade ou responsabilidade. Se tem muito excesso, alto índice de cobrança, muita coisa. A principal causa da doença é justamente o excesso de trabalho. Pausa de novo. Eu não sei o que é ter pouco trabalho. Alguém sabe? Alguém já trabalhou num lugar que tem pouco trabalho? Eu desconheço. Se tem pouco trabalho, não vai precisar de mim, né? Vai colocar para 2 pessoas dividir o trabalho lá. Isso também me preocupa um pouco, porque quando a gente traz isso para uma rotina, o muito trabalho pode ser diferente na visão do Júlio, do Alex, do Elieber, do Renato, pode mudar. E aí sim, é o ser humano. O Renato tem o limite dele, o Glauco tem o limite dele, e assim por diante. Essa síndrome é comum em profissionais que atuam diretamente sob pressão e com responsabilidades constantes. Leia essa responsabilidade constante, gente. Prazo, tomada de decisão. Eu não sei se vocês sabem, mas o nosso cérebro ele é limitado para as decisões eficientes, né? Então a gente começa o dia com a caixinha cheia e vai perdendo ao longo do dia. Tem um estudo que foi feito, se eu não me engano, na Inglaterra. Isso é um estudo feito com homens, tá? Então eu não sei se daria o mesmo resultado se fosse feito com mulheres, mas que os homens tendem a ser infiéis mais para o final do dia, por conta de decisões. E é real, é um estudo, tá? Então não precisa aprender ninguém em casa, não, mas assim, foi um estudo feito aleatoriamente. E se a gente parar para pensar, a gente começa o dia tomando decisões, às vezes, muito fúteis. Quer ver uma decisão? Soneca. Soneca é uma decisão ruim. Ah, vou colocar mais 5 minutinhos. Você acha que seu cérebro entende os 5 minutinhos? Já acordou, ele já despertou. E aí você vai tomando decisão. Ah, será que eu levanto agora? Será que eu lavo? Será que eu tomo banho? Será que eu não faço? Cara, a gente vai tomando, vai gastando o dia, um monte de decisão. Aí na hora que tem aquela decisão pancada pra gente tomar, nosso cérebro já tá no nível de esgotamento. Então, leia essa responsabilidade constante também como tomada de decisões. Quanto menos decisões, ou decisões mais racionais, ou seja, decisões mais direcionadas, a gente alivia essa pressão. Tá? Até aqui tudo bem, gente? Tá tudo certo? Tô vendo aí o pessoal anotando, outro... Não sei, se tiver alguma dúvida, por favor, pode levantar a mão aí e me chamar sem problema nenhum, beleza? Vamos lá. Principais sintomas. Como é que a gente percebe que alguém está passando por um momento complicado ou que pode desenvolver um problema maior? E por que? Dá para perceber. Dá para perceber. Por isso que é importante a gente, principalmente como líderes, como gestores, ficarmos atentos a isso. Porque as pessoas não falam. As pessoas têm vergonha de falar. Então, vou usar agora para falar a minha experiência. 2016, 17, cara, eu passei por um problema de depressão e eu tava na melhor fase profissional da minha vida, eu ganhei mais dinheiro, trabalhando bem, cara, tava tudo bonito para quem tava de fora. Mas eu fiz muitas escolhas erradas, né?
decisões erradas na minha vida, não me envolvi com droga, nada disso, mas com álcool, sim. Então eu comecei a trazer muita coisa ruim para dentro do meu corpo, para dentro da minha vida. Só que eu falei, cara, não posso eu estar doente. Eu liderava uma equipe de vendedores, né? Eu dava palestra ensinando as pessoas a serem mais leves. Como é que eu podia? E aquilo não entrava na minha cabeça. Era como se fosse uma barreira. Eu tinha criado uma barreira. Não, não é possível, não é possível. Até que um dia, depois, né, de sofrer muito, enfim, engordei, comecei a beber todos os dias. Cara, ficava no escritório até 1h da manhã para não ter que voltar para casa ficar sozinho. Até que um dia, era uma sexta-feira, lembro perfeitamente, uma sexta-feira eu tava colocando gravata, eu tava chorando, cara, 6h30 da manhã eu tava chorando, eu tinha acabado de acordar. Não tinha nem tempo de ter acontecido alguma coisa. Eu falei, cara, eu preciso de ajuda. E aí eu fui buscar ajuda. E quando eu tive o diagnóstico de depressão, para mim foi uma bomba. Eu falei, putz, cara. Eu falei, mas eu não posso guardar para mim, eu já tô uma bomba relógio, né? E aí eu fui contar para os meus pais, contei para os meus amigos, e a reação deles era sabe aquela cara incrédula, assim, como assim você, cara? Você sempre tá super alegre e tal. Os sinais não eram visíveis, eu não falava, eu não verbalizava isso. Só que, de alguma forma, não sei exatamente por quê, eu me despi de qualquer vergonha. E eu falava para todo mundo o que estava acontecendo. Isso me ajudou bastante. Só que algumas vezes eu conversava com as pessoas e alguns vieram e falaram assim, cara, eu passo por isso há anos, eu nunca falei para ninguém. Eu nunca falei para ninguém. E ele falou, eu me enxergo em você. Eu falei, pô, peraí, cara, então vamos conversar. Né? A rede de apoio é muito importante. Então, nós como gestores, e quando eu fui falar para o meu chefe na época, ele simplesmente falou assim, cara, eu não acredito, você, não pode ser. Cara, tira férias. Eu tirei umas férias e aí eu consegui voltar com a ajuda de medicamento, acompanhamento. Nessa época eu estava medicado, fazendo coaching com o Renato, com uma terapeuta que chamava Renata, que para os Renato da minha vida, sabe? Assim, tipo, cara, tudo junto para organizar. Porque sozinho eu já não estava conseguindo mais. E eu ouvi de perdão a palavra, um Zé Ruela uma vez, que ele falou assim, cara, é bom chegar no fundo do poço, porque aí você pega impulso. Ô, amigo, tá de sacanagem, cara. Esperar chegar no fundo do poço, pegar impulso, eu prefiro tirar a cordinha e segurar antes. Sou tonto, não sei qual o fundo desse poço. Falei, não, cara, você vai aprender. Eu falei, cara, não, desculpa, eu não quero aprender na pior das piores situações. Mas eu deixei chegar muito lá na frente. Não tive ideação suicida, nada disso, mas eu sofria muito. E a partir do momento que eu me abri, cara, minha vida mudou. Eu falei, nossa, cara, tem vida. Voltei, comecei a fazer escolhas melhores, comecei a tomar decisão melhor. E aí foi, e aí foi, e aí foi. Então é fundamental que a gente, como gestor de pessoas, líderes de pessoas, eu me incluo nisso, porque quando eu vou dar um treinamento, cara, tem 20, 30, 50 pessoas. Eu fui dar uma palestra esse dia, tinha 100 pessoas. Cara, a gente está falando com uma galera que está prestando atenção para a gente hoje aqui, tem profissionais de altíssimo gabarito prestando atenção no que eu estou falando. Então, nós influenciamos pessoas. A gente tem que ter um olhar crítico sobre saúde mental. De ouvir sem julgar. Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas, cara, ouvir mais, né? Aquela velha história, assim, você tem 2 ouvidos, escuta mais do que fala, né? Vamos ouvir a pessoa, vamos entender, vamos nos aproximar. Então, voltando um pouquinho, como eu falei, eu não ia usar a minha parte para falar das coisas muito chatas. Eu separei aqui alguns sintomas, eu destaquei sintomas, esses amarelos aqui, são sintomas que a gente começa a perceber no ambiente de trabalho. Os outros, pode ser que a gente não tenha tantos reflexos, mas esses que eu separei, eles são visíveis, tá? Cansaço excessivo, físico e mental. É que não dá para mostrar aqui, mas imagina um cara andando cansado, assim. A pessoa nunca andou assim, ela tá andando cabisbaixo, aquela mochila largada lá nas costas. Cara, alguma coisa é algum sinal. Aquele sinal de esgotamento, mão na cabeça. São sinais que às vezes nem ela sabe que ela está precisando de ajuda. São pequenos sinais, sabe, aquele bufar. São sinais, cara, esgotamento físico. A gente precisa. Ah, Glauco, mas eu vou ter que parar tudo para ficar prestando atenção nisso? Não, cara. É num café, numa reunião. Dificuldade de concentração. Aquela pessoa que nunca perdeu prazo, toda hora agora você está tendo que cobrar prazo. Cara, sinal amarelo, ela está passando por algum problema. Pô, ela entregava, o que aconteceu? Tende a mão. Alterações repentinas de humor.
Aquela pessoa que chega de meio, bom dia, dá 10 horas, tá a cara fechada lá embaixo, fumando na porta da empresa, assim, desesperado. O que aconteceu? Não foi nada. Fica de olho. Fica de olho. Porque realmente pode não ter sido nada, pode ter sido uma ligação de um amigo pedindo dinheiro, ou pode ter sido um problema dentro da empresa que ela não quer afrontar. Sentimento de fracasso e insegurança. Sabe, nossa, isso não é para mim, cara. Nossa, sempre é. Nossa, não é possível. Não é possível. Aí eu incluo aí, né, sentimento de incompetência. Cara, se você tem uma pessoa no seu time que está insegura, a chance dela desenvolver qualquer problema numa cobrança sua é muito grande. Ela não tem segurança para fazer alguma coisa e você está demandando, e nada. Cara, vem cá, o que está acontecendo? Percebi isso, assim. Coloca pontos, né? Eu vi uma vez um psicólogo falando na internet, ele falou assim, cara, as pessoas chegam assim, você está doente? Pô, que abordagem horrível, né? Tá com problema? Tá com problema? Não, não tô com problema. Eu vou ter, se você continuar assim, daqui a pouquinho eu vou ter um problema. Seja gentil na abordagem, pô, essa pessoa já tá... No meu caso, quando eu comecei a passar pela terapeuta, ela começou a me mudar de horário, sabe? Assim, tipo, Glauco, você pode vir amanhã às 4? Eu falei, não, às 5, às 6. Aí eu liguei para ela e falei, ó, Renata, me desculpa, eu já tô me sentindo um M aqui, fora, no mundo real, e aí eu tô me sentindo um outro M na psicóloga, meu, tá tudo errado. Ela falou assim, posso jogar real para você? Eu falei, pode. Eu falei, cara, você está passando comigo pelo plano de saúde. O plano de saúde paga R$ 20 e os pacientes particulares pagam 200. Então, quando pinta um paciente particular, eu remanejo os pacientes de plano de saúde. Tudo bem para você? Eu falei, perfeito, ganha dinheiro, tá tudo combinado. Mas até então, para mim, ela estava me escanteando, jogando de lado. Aí eu falei, não, beleza, entendi, pô, não tem nem como competir, né, cara? Eu te pago 10% desse valor. Ela não entendeu super bem, me ajudou muito. Mas ela jogou aberto comigo. Negatividade constante. Como eu falei, naquele exemplo do cara que o cutuca, assim, tá vendo? Vem um cara colocar uma meta que a gente não vai bater. Olha lá, de novo. Mais uma coisa que fala, a gente não vai fazer. Cara, fica atento. Negatividade é que nem gripe, bicho. Você não percebeu e já pegou. Sabe assim? Tipo, de repente você espirrou e falou, putz, peguei. O cara tava gripado e eu peguei. A gente não percebe. Eu não sei como vocês reagem a isso, né? Eu percebo, cara, assim, de sentir a pessoa, ixi, bicho, daí tá o cão, sabe? Não dá, não dá. E agora, imagina esse cara negociando. Imagina esse cara meio pesado e na hora só olhando pro cara. Cara, a gente tem muita energia envolvida nessa parada. E muito de verdade. E essa negatividade constante, ela passa assim, ó, rápido. É aquela pessoa que estava indo super bem, você nem percebe, ela já tá no bonde dos negativos. E aí, 2 pontos que eu destaco aqui também, que normalmente não são visíveis dentro do ambiente de trabalho. Então, por exemplo, problemas gastrointestinais, o famoso dor de barriga. Cara, tem um monte de gente que não percebe, a pessoa fica nervosa, ela fica com dor de barriga, ela acha que aquilo é normal. Não é. É o seu corpo falando, ó, presta atenção, tô com um problema aqui, eu preciso de ajuda aqui. Dores musculares, tem gente que tem muita dor muscular e não entende. Eu, por exemplo, eu tenho uma hérnia na cervical que ela só ataca quando eu tô estressado. Pelo menos eu identifiquei. Falei, opa, e se tem uma coisa que eu sou bom é de ouvir os sinais, ouvir e perceber os sinais do meu corpo, né? E quando a minha esposa fala alguma coisa, eu acredito e fico doente também. Ela fala assim, acho que você vai ficar gripado. Eu fico, porque ela falou, tá falado. Para isso eu percebo. Essa dor na cervical, gente, ela começa a atacar, eu olho para trás, eu vejo como foi minha semana, cara, é batata, é causa e efeito. Aquela dor no pescoço, sabe? Dores que a pessoa não tem normalmente. E ela começa a ter constantemente. Aí ela fica 10 dias fora, a dor ameniza. Aí ela volta, a dor volta. É o corpo dando sinal. Não tem segredo. É a febre, né? Tô avisando que tem alguma coisa errada no teu corpo. Vamos lá. Dúvida, gente? Alguma dúvida? Vocês estão ainda aí? Maravilha. Vamos lá. Glauco, legal, cara. Agora eu entendi de onde vem o burnout, como ele pode surgir, como podem desencadear. Mas como a gente pode prevenir? Eu não sou médico, não sou um especialista em atividade física, não sou... Cara, não. Mas pode procurar, leva essa listinha para qualquer médico, eles vão validar isso para você. E na dúvida, médico. Atividade física regularmente. Do álcool eu não gosto, cara, sinto muito, vai fazer.
Ah, mas eu posso caminhar? Atividade física, bicho. Se você caminhar 10 minutos por dia, você já sai. Ó, se você caminhar... Não, acho que são 20 minutos. Caminhada são 20 minutos. 20 minutos por dia, você já sai da linha dos sedentários. Pô, legal, cara. Pô, 20 minutos por dia, já sai da linha do sedentarismo? Sim, já sai da linha do sedentarismo. Não precisa ficar 1h30 na academia. Você não precisa viver treinando. Tem gente que gosta. Eu odeio academia. Eu vou porque eu preciso. E uma das coisas que mais me ajudou a me recuperar rapidamente do processo depressivo foi a atividade física. Foi a atividade física. Converse com alguém da sua confiança sobre angústias, sentimentos. Se abre, cara. Se abre. Não tem vergonha. Vai lá e conversa. Fala o seguinte, cara, tô achando estranho. Eu não sei se eu tô apaixonado ou se eu tô depressivo. Deixa eu conversar com você aqui. Deixa eu trocar uma ideia. Me dá uma luz. Tenha uma rede de apoio sempre para tudo. Invista em uma boa noite de sono. Não sei se vocês dormem bem. Eu durmo mal. Confesso que eu durmo mal. Já tentei bastante coisa. E realmente é uma coisa que eu sinto muita falta. Mas eu acordo em média às 5 horas da manhã. Todo dia. 6 horas eu vou para academia. Se eu não vou para academia, eu tô lendo um livro. Eu tenho investido numa rotina matinal. Isso tem me ajudado. Hoje, por exemplo, 5 horas da manhã eu tô de pé. Fiz um monte de coisa, tô aqui com vocês hoje, cara, cheio de energia, mas eu sei que daqui a pouco vai começar a acabar. E se eu não investir numa boa noite de sono, se eu tentar passar do ponto, eu vou sofrer amanhã. Uma pergunta que todo mundo faz, gente. Como eu faço para ter uma boa noite de sono, Glauco? Pelo amor de Deus, como é que eu faço? Primeira coisa, cara, eu vi uma das coisas que mais me agradou foi, primeiro, 3 horas antes, para de comer. 2 horas antes, para de trabalhar. 1 hora antes, para de mexer nisso daqui. 0 tela. Experimenta. Experimenta isso, depois vocês me contam. Diminui a intensidade da luz. Ah, não tem como diminuir, então apaga. Porque a gente, como bom ser humano, a gente adora dar uma desculpa, né? Assim, não vou conseguir, minha luz não muda. Então apaga a luz, cara. Né? Não adianta você botar na TV um filme do Rambo. Né? Eu falei Rambo aqui, mas acho que só eu assisti pela idade aí. Não adianta você botar um filme de tiroteio, bang bang, para dormir, cara. Não vai rolar. Não vai rolar. Evite comparações e autocobranças. Tem uma coisa chamada rede social e a gente olha e fala, não é possível que esse cara tá de Porsche, meu. O que ele fez? Mas se ele conseguiu, eu também consigo. A gente se compara com o jardim do vizinho, mas nem olha o que ele fez, o que ele plantou. E tem uns que nem plantaram, né? A gente sabe. E tem gente se comparando com gente que nem existe. Aquele mundo fantasioso não existe. Você já viu alguém postando assim, principalmente esses grandes influenciadores, assim, gente, hoje eu comi um PF na padaria da esquina, ó, ovão estaladão, assim, não. Ele vai postar quando ele for no Rubaiá, quando ele for no fogo de chão. E a gente fica naquela cobrança, poxa, eu quero chegar, eu quero estar lá, e a pressão de ser assim, de ter o corpo, Cara, não. Evite comparações e autocobrança. Tem gente que se cobra tanto, mas tanto, que ele começa a fazer um mal para ele, cara, que ele não, é tipo cavando embaixo do pé, sabe? E fala, nossa, estou afundando, mas ele continua cavando. Tenha momentos de lazer e descanso. O que é lazer, o que é descanso? Né? Tem gente que fala, o que é isso? Nem me lembro quando eu fiz isso. Eu não estou falando da gente pegar e tirar umas férias de 20, 30 dias. Eu estou falando de você investir em momentos pequenininhos. No final de semana, vai dar uma volta. Vai andar no quarteirão. Vai andar no condomínio. Vai sentar na beira da piscina do seu prédio sem fazer, sei lá, cara. Invista em momentos de lazer e descanso. O descanso pode ser ler um livro. O descanso pode ser ver uma série? Claro que pode. Claro que pode ser o que você entender que for descanso. Mas o teu cérebro, ele tem que entender que está descansando. Ele tem que perceber que ele está descansando. Pratique meditação ao longo do dia. Eu falei isso uma vez numa palestra. Cara, uma mulher no fundo, ela começou a rir. Eu falei, o que é isso? Ela falou assim, eu vou parar e ficar... Eu falei, quem disse que meditar é isso, minha filha? Quem disse, né? Eu com a minha elegância, não falei desse jeito, mas a minha vontade era essa, né? Eu tentei, né? Quem disse que meditar é sentar, cruzar as perninhas e... Não é isso. Meditação tem a ver com respiração, gente. Cara,
para 2 minutinhos, respira profundamente. Experimenta. Eu falo 2 minutinhos porque eu não consigo mais que isso, tá? Eu fiz uma meditação uma vez, eu fui fazer um curso com o José Roberto Marques. Lembra, Renato, do DSP? Cara, são 3 dias, que começa 9 horas da manhã, acaba 2 horas da manhã o negócio. Assim. Uma pancada de coisa, de conteúdo. E ele faz uma meditação guiada no final, cara. A meditação demora 1h40. 1h40 meditando. Eu falei, nunca, né? Aí eu peguei, assim, fechei. Eu tava lá, cara, entrei, né, na meditação. Falei, bom, acho que já deve ter passado uns 15 minutos. Acho que daqui a pouco eu vou dar um jeito de zarpar. Tinha passado 1h15. O máximo que eu consegui. Mas a minha meditação média aí, 5 minutos. Coisa pouca. Mas respirar fundo. Voltar a atenção para a respiração, só isso. Só isso. Ah, mas onde eu faço? Cara, vai no banheiro da empresa. Ah, mas dá para meditar no banheiro? Dá. Vai no banheiro da empresa. Desce, sei lá, faça, cria momentos onde você possa respirar, voltar a atenção para você. Isso ajuda muito na saúde mental, gente, mas muito, muito. E eu sempre fui um cara avesso a esses momentos zen. Falei assim, não, deve é comigo. Que é punk rock, velho, que é paulada, vamos para cima. Não. Eu aprendi que pequenas ações durante o dia têm um impacto gigantesco no final da vida, velho. E tem uma outra coisa. Eu, com 25 anos, infartei por estresse. Tive um princípio de infarto. Ai, meu Deus do céu, eu tô vivo. Acho que é tudo aqui, né, cara? Eu conto essa história, o povo fala, que isso, cara? Fiquei 3 dias na UTI. O cara perguntava pro meu pai assim, ele usa droga? Meu pai, não, em casa não, né? Na rua não sei. A gente não sabe se ele tá infartando ou se ele tá em overdose. Estresse, cara. Estresse. Muita coisa acontecendo na minha vida ao mesmo tempo. Não sabia lidar com isso. Então, dica de quem já se ferrou, hein? Nunca tome medicamento sem prescrição médica. Hoje tem tanta gente, né, dando, não, toma isso daqui, é bom pra caramba. Vai, não, segue esse caminho aqui, cara, vai, se medica. Se medica, né? Presta atenção nisso. Ao sinal de alterações, arritmia, pressão arterial, dores fortes, cara, vai pro médico. Pode não ser um infarto, pode não ser nada disso. Mas pode ser, sim, um princípio de uma ansiedade, de uma crise de ansiedade, de uma síndrome do pânico, pode ser várias coisas. E as pessoas não se atentam, elas confundem, falam, isso daí vai passar. Cara, atenção para os sinais que o teu corpo dá. Teu corpo é uma máquina perfeita, cara. Se você parar de alimentar, ele fica fraco. Se alimenta, ele fica forte. Se você treina, ele fica forte. Se você parar de treinar, ele fica fraco. Cara, ele é uma máquina perfeita. Só que a gente não consegue identificar os sinais que ele dá. No computador eu brinco que é o famoso tela azul. Deu tela azul, cara, putz, não tem o que fazer, vai lá e reseta. Agora, como é que você faz, ser humano? O que você faz com o cara que dá tela azul? O que você faz? Como que a gente age nesse sentido? Então, muita atenção à prevenção. Eu gosto muito da questão da prevenção. Bem-vinda, aluna nova aí, ó, a filhinha do Júlio, é sua filha? É, minha filha, Maia. Bem-vinda. Vamos lá. Qual o papel do líder? Qual o papel do líder nessa bagunça toda, chamada saúde mental? Eu falo que é uma bagunça, dá para organizar, mas é uma bagunça. Qual o papel do líder nisso, cara? Eu trouxe aqui 3 pontos que eu acho fundamental que um líder possa usar a favor dele como profissional e principalmente para colocar isso à disposição do time. Acolher seu time sem julgamentos vai mudar sua relação com eles. Glauco, sério? Sério, cara. E o acolhimento, não é aquele acolhimento assim, vem cá, vamos abraçar a árvore. Nem gosto disso, hein? Nem gosto disso, mas é o acolhimento real. Vem cá, cara, como é que você tá? Me conta. Vamos almoçar junto. Mas vamos almoçar, na hora que a gente sentar na mesa lá, não vamos falar de trabalho. Vamos falar do... Não, futebol também não. Vamos falar... Não, escolhe um assunto. Eu não consigo, cara. Eu tento não provocar, mas eu não tô conseguindo. Eu tô irritantemente palmeirense. Enfim. Cara, fale de assuntos prazerosos. Pô, você já tá numa pegada. Eu vejo pessoas assim, nossa, cara, nossa, tô tão cansado. Aí a pessoa fala assim, ai, gente, você não sabe o que tá por vir ainda. Putz, cara, você só tá, né? Aí vocês estão comendo a melhor comida do mundo, nem percebe. Isso é acolhimento. Acolhimento é chamar para um café. Cara, vem tomar um café comigo. Vamos falar, pô, e aí, eu vi. Acolhimento foi o que eu fiz, propositalmente, intencionalmente, agora com o Júlio. Eu vi que a filhinha dele tava ali, abraçando com ele. Tava ali, cara. Tava junto dela. Se eu deixasse passar batido ali, cara, ela talvez ia ficar ali olhando. Então, mas,
Cara, olha que legal, olha que momento bacana. Isso é acolhimento. Ou vem cá, traz ela pro jogo, aproxima. Quer quebrar a perna de uma mãe? Vai falar o nome da filha. Cara, como é que tá a sua filha? Renato, como é que tá a Giovana? Puta. Nossa, olha lá, até riu. Olha lá, viu? Gente, a gente fez aqui ao vivo, teste. Né? O João Kleber, né? Para. Olha aí, ó. Tá, funciona, cara. Funciona. Isso é acolher de verdade. Quando a gente olha com um olhar de carinho, de importância para as pessoas. Funciona, muda a relação com o time. Pratica escutativa. Pô, cara, abre teu ouvido, deixa teu time falar. E sabe filtrar, né? A gente sempre vai ouvir um monte de groselha e um monte de coisa importante. Deixa a groselha passar, deixa passar, opa, que passa. Mas dê ouvido, cara, escute o que essa galera tem para dizer. Escute o que eles querem dizer. Pode ser que seja algo fundamental para o rendimento da equipe, para os resultados da empresa, ou pode ser algo banal que ele simplesmente quer falar, cara, eu preciso de ajuda. Banal no sentido de ser pontual dela, tá? Não de ser algo banal para falar que precisa de ajuda. Mas não tem a ver com relação à empresa, né? A palavra não é banal. Dica legal. Também papel do líder. Crie canais e incentive seu time a falar sobre o assunto. Garante sigilo, garanta sigilo para essa pessoa, porque normalmente ela vai estar sempre muito acuada para falar sobre isso. E dê o devido acolhimento. Nunca julgue. Quando eu falei sobre a depressão, eu ouvi de algumas pessoas próximas assim, cara, vai arrumar o que fazer, bicho. Falei, cara, não é isso não. Não é tão simples. E depois essa pessoa vem me pedir desculpa. Amigo próximo, vem pedir desculpa. O cara, puta, cara, achei que você tava zoando. Mas não tava. Eu não tava zoando. Então, crie canais. Converse com o RH da empresa. Fala, cara, crie um canal que a pessoa possa pedir ajuda. Crie, incentive treinamentos e mais informações e mais informações. Nessa carta que eu falei lá atrás, né, da Organização Internacional do Trabalho, junto com a OMS, foi a primeira vez que eles recomendaram treinamentos para a liderança, para incentivar essas pessoas a entenderem sinais de problemas de saúde mental. Para que eles estejam preparados para lidar com esse cenário. Antes era tipo assim, não, cara, a gente tem um problema, a gente precisa resolver. Agora não, cara, treina, prepara, treina seu time, presta atenção, inteligência emocional, vai para cima. Experimenta, testa, acompanha, aproxima, dê suporte. Facilite o diálogo. Toda vez que a gente abre um canal entre as partes, a gente consegue perceber gostos, a gente consegue perceber coisa que não gosta, a gente consegue perceber postura, a gente percebe sonhos. Quem não gosta de falar dos seus sonhos? E às vezes a gente no dia a dia, na rotina, a gente não fala. Aí você conversa com a pessoa e fala assim, cara, o que você sonha? Você fala, não tenho sonho, cara. Puta, bicho. Não. Opa, calma aí, cara. Você tá virando dia após dia, você não tem um sonho, você não tá perseguindo um objetivo, você não tem uma meta, você não tá. Na conversa. É na conversa. Estamos caminhando para o fim, hein? Eu quero dividir com vocês aqui 3 dicas, cara, que para mim valem muito. Isso que eu falo, né? São dicas de ouro realmente, né? Primeiro, não tenha vergonha de falar sobre o que você está sentindo, sobre os seus medos, sobre as suas angústias. Não tenha vergonha de falar que não sabe, não tenha vergonha de pedir ajuda, não tenha vergonha. Ninguém nasceu sabendo nada. E você um dia fez alguma coisa pela primeira vez e alguém te apoiou. Ou não. Mas você fez alguma coisa pela primeira vez e não deu muito certo. Não tenha medo de expor. Não tenha medo de colocar o quanto você precisa de ajuda, o quanto você está angustiado, se você tem medo, se, cara, não sei, coloca na mesa. Ah, Glauco, eu quero falar para o meu chefe, para quem eu falo? Cara, você tem um amigo dentro da empresa? Você tem um familiar mais próximo? Fala que essa pessoa pode te ajudar a desenrolar isso. Seja mais amoroso com você mesmo. De novo, tá, gente? Eu sou contra abraçar a árvore, né? Como forma de demonstrar gratidão. Não acho que é isso. Mas a gente tem sido cada vez menos amoroso com a gente. A gente está numa busca insana de ter empatia com o outro e esquece de olhar para a gente.
nossa, eu preciso ver como é que eu consigo criar empatia com o meu time. E você se lascando, né? Se lascando. E você tentando buscar empatia com o seu time. Não vai dar. Dificilmente a gente faz com o outro aquilo que a gente não pratica com a gente. Vira teoria, né? Vira aquele negócio, leu num livro, saiu falando. Ele viu num livro, saiu falando. Né? Agora já sei, já vi. E acho que, para fechar, antes de eu ler as perguntas, né? Eu recebi 3 perguntas, eu quero ler para vocês. Nenhum CPF, nenhum CNPJ vale um CPF, cara. Nenhum. E eu já tive a oportunidade de trabalhar com pessoas, e conheço pessoas, que elas falam assim, mas o que eu vou fazer longe dali? Eu cheguei nesse ponto. Quando eu conheci o Renato, eu saí de uma empresa grande do mercado, falei, cara, como é que eu vou? E agora? Na minha cabeça era o Glauco da empresa X, né? Como é o Renato da Vorrat, o Glauco da People hoje, era o Glauco da empresa X, cara, não vou conseguir nunca trabalhar em outra empresa. Cara, em uma semana eu recebi 6 ofertas de emprego. 6. Umas com mais, outras com menos salário, e por aí vai. Mas na minha cabeça, eu falei, não, cara, aquela empresa fez tudo por mim, eu preciso entregar o máximo da... E a empresa me desligou. Não. Mesmo entregando, batendo meta e tal. Nenhum CNPJ vale no CPF. As pessoas adoecem tentando salvar um CNPJ. Aí o CPF morre antes do CNPJ. As pessoas estão adoecendo por conta de um CNPJ. De um líder mal preparado. De um líder abusivo, tóxico. De um líder, de um chefe, né? Vamos dizer assim. Vamos trocar. Vocês aqui são líderes, vocês estão sendo preparados para liderar e não para chefiar, né? Daqui a pouco, nem os índios que tem lá, os chefes das tribos, não vão querer mais, né? Porque chefe, hoje em dia, o chefe não cabe mais. Não é um modelo de negócio que funciona. E tem empresa ainda que acredita. Se você tiver realmente empatia com o seu time, você vai saber liderar, vai saber se preocupar com o CPF do cara. E não com o que ele está trazendo para o CNPJ. Eu não lembro quem falou essa frase, ou uma parte dessa frase, mas é aquilo, né? É tipo, você cuida de pessoas e pessoas cuidam da sua empresa. Você cuida do seu time cuida dos resultados do seu departamento. Não lembro se isso é um trecho de uma frase, alguma coisa, mas é isso. Nós, como líderes, precisamos cuidar de pessoas. Desenvolver processos eficazes. Desenvolver rotinas, cara, que impulsione a galera a entregar. E se você tentar fazer tudo isso sem olhar o CPF, não vai dar certo. E você pode me cobrar aqui. Falar, Glauco, o que eu fiz, cara, você está totalmente errado. A gente esquece do CPF. Porque CPF não tem meta normalmente, né? O CNPJ tem. O CPF, cara, tá ali, batalhando, lutando todo dia para pagar as contas. Mas o CNPJ tem que entregar, tem que entregar. Não vale a pena você voltar um pouquinho suas atenções para o seu time com um olhar mais fino, mais amoroso, mais atencioso. Eu, particularmente, quando alguém fala assim, Glauco, pode falar? Se eu puder falar, eu falo, posso. Eu paro. Olha, mais um... Cara, tá muito linda essa aula aí. Olha aí, a mais uma presença ilustre. Esse daí acho que não fala ainda. Esse daí acho que não fala ainda. Ele tá ocupado. Acabou ocupado aí. Não dá. Parabéns, Leber. Lindão, viu? Lindão ou lindona? Tá bem em cima, lindão? É isso, menininho. É menino. É o Noah. Parabéns. Obrigado. É isso, cara. Isso daí reabastece. Oi! Reabasteceu. Ó, só um... Olá! Tipo, já todo mundo sorriu. Investe nisso, de verdade, faz todo sentido. Antes da gente fechar, eu recebi 3 perguntas que eu achei super interessantes. Né? A primeira pergunta que chegou foi o seguinte: como saber o limite? Como que a gente sabe o limite? A gente pode voltar algumas casinhas aqui, né? Voltar algumas casinhas aqui. Como que eu percebo o limite? Cara, meu corpo vai dar sinal. Se eu entrar em um desses pontos, alguma coisa está errada. O meu limite acaba quando o seu começa. E por aí vai, né? O seu direito acaba quando o meu começa, e por aí vai. Não tem como falar assim, o limite é isso. Não tem, porque cada um reage de um jeito, o corpo é diferente, a forma de entender é diferente, como que a gente absorve é diferente. Então, não tem uma regra para isso. Não tem uma regra. Mas, quando a gente começa a fazer uma autoanálise,
começa a conhecer um pouco mais sobre a gente, aí entra a questão da inteligência emocional. Eu faço mentorias com alguns empresários para que eles desenvolvam inteligência emocional, porque eles tomam decisões o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro, e quando alguma coisa é contrária daquilo, os caras, eles entram em pânico, falam, e agora? Calma, cara, o mundo não vai acabar não, tá tudo certo, tá tudo sob controle, né? Agora a gente precisa agir. Então, não tem um limite, mas tem sinais. Talvez esses sintomas podem ajudar essas pessoas a entender um pouquinho do que é e do que não é. Outra pergunta foi, quando a gente, depois que a tecnologia chegou, né, eu vou condensar a pergunta, depois que a tecnologia chegou, a gente aciona todo mundo a toda hora. E o WhatsApp foi uma ferramenta maravilhosa, né? Aí vem o Renato e manda mensagem para mim às 10 da noite. Fala, Glauco, não precisa responder hoje não, mas eu tenho aqui uma demanda. Você consegue me entregar amanhã às 7 da manhã? Não precisa responder hoje, que eu vou responder. Eu tive um professor na faculdade, a gente falou assim, cara, não consigo, que hora que eu vou fazer isso? Ele falou, você faz o quê das 6 às 6 da manhã, da meia-noite às 6? Pensei tantas coisas em responder para ele, mas não respondi. Mas, cara, onde eu consigo chegar? Como é que eu consigo estabelecer diálogo? Cara, ó, seguinte, quando eu responder, quando eu mandar para você, realmente, você não precisa responder, eu só estou te avisando. Agora, se eu começo a entregar, se eu começo a ter essa troca, é como se eu estivesse alimentando. Não, beleza, vamos. Eu lembro uma vez, Renato, a Silene, que trabalhou com você, Silene, né? Gente boníssima, cara. Nossa, cara, gostava muito dela. Ela mandou um e-mail para mim, eu estava nessa fase meio punk da minha vida já, de fazer algumas escolhas ruins, né? Eu estava acordado 2h30 da manhã, tomando um vinho em casa, vendo, não lembro que show que era, mas vendo um show. Cara, eu não consigo me imaginar fazendo isso hoje. E aí eu estava trabalhando, mexendo no computador. E aí chegou um e-mail dela. Cara, era um dos meus principais clientes. Eu respondi. Aí ela pegou e mandou uma mensagem no meu celular. Falou assim, se você responder de novo, amanhã a gente rompe o contrato. Eu não quero que você responda agora. Eu tô te avisando porque amanhã eu não vou estar aqui. Eu falei, meu Deus, o que eu faço agora, né? E ali eu entendi, cara, que era o limite dela. O limite dela era ir até um pouco, um e pouco. Talvez eles estivessem num processo, sei lá, de fechamento, qualquer coisa do tipo. Ela estava indo além, mas eu não precisava acompanhar o ritmo dela. E funcionou, tá tudo certo. Então, quando eu deixo a abertura, eu falo assim, não, pode mandar, cara, eu respondo na hora que eu puder, eu respondo. Aí o cara, pumba, pumba, eu vou respondendo. Eu tô criando uma relação de troca. Então, assim, eu abro espaço. Ah, você quer me mandar? Pode mandar, eu respondo. Quando eu interrompo, beleza, eu li a mensagem, eu faço propositalmente, né? Eu tenho o tiquezinho azul. Eu quero que a pessoa entenda que eu li e eu não respondi aquela hora porque eu não pude, não é porque eu não quero. Não é que eu não quero responder a pessoa. Eu falo assim, não, cara, o Renato tem também, não tem? Você tem o seu fica azulzinho. Pô, se você mandar mensagem para mim e eu ler, você vai me ligar cobrando? Eu falo, Glauco, você leu a mensagem e não respondeu? Não, cara, porque eu tenho o compromisso de responder e você sabe que eu vou responder e eu sei que você vai me responder. Então tá tudo bem, aqui naquele momento, ou você estava numa aula, você estava num treinamento, é a mesma coisa daqui. Criar um combinado. Combinado funciona muito bem, gente. Só que as pessoas também, às vezes, vão ganhando espaço, sabe? Ah, deixa eu jogar ali e ver se vai. Deixa eu jogar ali e ver se vai. É o famoso, você consegue fazer mais uma planilha? Não consigo? Toma ali, é teu. Não, mas era uma vez. Não, você já consegue, cara. Pô, você mandou super bem, para mim ficou incrível. Toca o pau. Cara, você consegue fazer só mais um. É só mais uma coisinha ali, é só mais um item. Eu disse que você compra parafuso chinês importado da Arábia com não sei o que, com não sei o que. Com um item? Isso não é um item. Daí é uma engenharia, precisa movimentar o mundo. Pode falar, Renato, fica à vontade. Ô, Glauco, essa eu não posso deixar passar, cara. Essa história de não ler a mensagem, né? Você sabe que eu faço isso até hoje, de deixar o azul e às vezes eu olho a mensagem, assim, às vezes a gente está em algum lugar, olha e não responde, né? Mas eu acho que eu comentei com você, teve uma vez, faz um tempo, logo no início da consultoria, eu cheguei a conversar com a minha esposa de desistir de ter a consultoria por causa de um cara. Eu estava na estrada, subindo de Caraguá para cá, a gente tem casa em Caraguá, e aí o cara, era um feriado, o cara mandou uma mensagem, aluno, e aí eu li a mensagem, mas eu não consegui responder, porque cai naquela zona, né, que você não tem, eu estava dirigindo também. Quando eu cheguei em casa, tinha uns 3 ou 4 vídeos do cara. Olha, tinha palavrão lá que eu acho que eu nunca vi na minha vida, porque aquele cara me xingou. Lembra essa história? Você lembra dessa história? Lembra. Aí, olha que coisa
absurda, né? Acho que uns 6 meses depois, o Glauco me manda uma mensagem. Renato, tem um cara aqui que não é seu aluno, mas ele está perguntando, puta, de um, sei lá o que que era, que inclusive ele tinha perguntado para uma outra pessoa, a pessoa não respondeu e tal. Você responde, mas o Glauco mandou, mas não mandou quem era a pessoa. Aí, putz, cara, eu respondo, todo mundo, respondi o cara. Uns 3 ou 4 dias depois eu descobri que era o mesmo cara. Ah, e aí o cara fez uma postagem, não sei aonde, dizendo que o Renato era maravilhoso, que dava para... LinkedIn. Foi no LinkedIn, né? LinkedIn. Maravilhoso. Cara, eu fiquei olhando aquilo e falei assim, esse povo é bipolar, né? Então, assim, a gente não pode, eu quero pegar esse ponto, né? Ser refém dessa praga, né? Isso é uma praga que a gente inventou dos infernos. Então, é o que o Glauco falou, gente, a gente precisa tomar, a tecnologia tem que estar a nosso favor, a gente não pode ser refém da tecnologia, a gente tem que ser protagonista da nossa agenda, porque senão não vai entregar. E aí entra nessa loucura que o Glauco está falando com a gente aqui do burnout e tudo mais. Desculpa agora, mas eu não podia deixar Não, passar. imagina, é uma contribuição importantíssima, e é bem isso mesmo, Renato, porque quando a gente deixa que os fatores externos influenciem a nossa vida, cara, a gente perde o controle, né? Então, poxa, quer ver? Gente, assim, se vocês, eu tenho um treinamento de produtividade, eu falo isso, é uma das primeiras coisas que eu falo, desliguem as notificações do celular, cara. Qualquer notificação desliga. Ah, mas se alguém morrer, poxa, ninguém vai mandar mensagem avisando que a pessoa morreu. Fica tranquilo, combina um sinal. Cara, tem um cara que eu gosto muito, o Christian Barbosa, autor do Viagem do Tempo, cara, especialista em produtividade. Ele falou uma vez num estudo que olha que doideira, hein, gente? A cada dispersar, tipo assim, sabe assim, opa, olhei para o lado, a gente demora de 2 a 3 minutos para reconectar de fato com a atividade que a gente está fazendo. A cada dispersar, não é aquele negócio, me chamou, eu olhei, não. É tipo o desviar o olhar assim e voltar. Desviar o olhar e voltar. Agora faz as contas aí. Quantas vezes o seu celular apita ou vai... Cara, isso distrai, isso traz um excesso de... Cara, você não sabe se é seu chefe, você não sabe se é um e-mail, você não sabe se é sua família, você não sabe... Aí você começa... Ansiedade. Ansiedade, cara. Total, 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 total. A gente vive nisso. Aí aparece lá, nossa, meu Deus, tenho 5 notificações no Instagram. Vai ver, não tem nada a ver. Mas aquelas 5 notificações ficam ali pressionando. A outra pergunta. Glauco, como eu posso entender que eu tenho segurança para falar que eu estou doente? Olha a pergunta, hein? Como eu posso entender que eu tenho a segurança certa para falar que eu estou doente? As empresas, na maioria delas, não estão preparadas para ouvir isso do funcionário. Infelizmente. E aí, toque para os líderes. Prepare-se. Vire você uma referência. Vire você uma referência e fala assim, galera, ó, aqui é um ambiente seguro, controlado, e eu tô com vocês. Pode vir. Se leva isso para um lado RH. Cara, tem RH que põe um alvo nas costas da pessoa e fala, bicho, daqui a pouco mete um atestado aqui, ó, já troca. É real, cara. Empresa humanizada, hein? GPTW. GPTW. Gente, virem vocês referências. Eu falo muito da mudança de dentro para fora, né? Cara, muda, começa você a mostrar que dá para mudar. E olha como é que é essa pergunta, né, cara? Como é que eu posso me sentir, ter a certeza que eu tô segura para poder falar que eu tô doente? Eu, quando falei pro meu chefe, eu tinha total segurança, mas eu estava preparado para ele falar, cara, então, puxa, então é melhor você sair. Tanto é que quando eu fui falar para ele, eu falei, cara, eu quero me desligar da empresa porque eu tô doente. Ele, calma aí, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele falou para mim, um japonês, cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Peraí, vamos tentar entender. E realmente, eles não aceitaram minha demissão no primeiro momento, né? Não aceitaram a minha demissão. Falou, cara, vai, descansa, tira férias, tal. Aí depois a empresa foi comprada, um grupo japonês no geral, e aí cortou todo mundo que era gerente e foi pro saco. Eu fui no meio, mas por outros motivos. Mas eu estava seguro de que se não, cara, se ele falasse não vai se cuidar, tchau, obrigado, eu preciso me cuidar. Então crie você esse ambiente de segurança. Crie você esse ambiente de apoio. Crie você, comece você a gerar essa
essa rede de apoio, de segurança, de suporte para o seu time. Não, como é que eu faço isso? Cara, aproxima da galera. Vai almoçar com grupos diferentes. Se envolva. Ah, mas eu não gosto do que eles falam. Tá tudo bem, vai lá. Vai lá, depois você coloca um fone de ouvido. Eu também não gosto de um monte de coisa que eu escuto. E depois você coloca uma música. O ápice disso foi no final do ano. Agora eu fui pra praia com fone de ouvido. Não, Jardim, você tá velho. Não é possível. Você tá velho. Você, à noite, festa, réveillon, você botar um fone de ouvido. Eu não quero ver as músicas que eles estão ouvindo. Cara, dá pra fazer. Aproxima da galera. Chega mais perto do seu time. Escuta, sente a temperatura. Eu brinco, né, cara? Hoje, se você chegar para um padeiro e falar, cara, a gente descolou um forno, top de linha, você vai acionar da sua casa por um Bluetooth, o cara, pode parar. Como é que eu vou saber se esquentou? Temperatura, cara. O cara vai querer olhar, ver se tá casquinha do jeito que ele gosta. Tenta fazer isso com o time de vocês. Beleza? Bom, passei 7 minutos do meu tempo, mas como a gente esperou 5 minutinhos, né? Então eu vou compartilhar com vocês esse material, vou deixar aqui um... Não sei por que eu coloquei essa apresentação que demora 2 horas para passar, mas enfim. Aqui também o Instagram, tem um pouco do meu trabalho lá, eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, eu trabalho com treinamento de vendas, treinamentos de produtividade, enfim, eu faço todo esse trabalho, né? A parte da Vorrat, e sou eu que vendo para vocês, tudo que vocês compram na Vorrat, quase tudo sou eu que vendo, eu que negocio. Então, para mim é uma honra estar aqui podendo falar com vocês. E eu tenho certeza que, primeiro, vocês estão em ótimas mãos. Vão ser muito bem preparados por um cara assim que eu admiro muito, cara. O Renato, ele me impressionou, nem vou falar aqui, ele me impressionou em várias atitudes que ele teve e principalmente pela paixão que ele tem. E uma das coisas que eu falo para ele agora aqui entre amigos, né? Posso falar assim? Eu falo, cara, como é complicado esses compradores, bicho. Putz, cara, que perfil complicado. Eu falo, mas aí eu respiro e falo, cara, os caras comprou de mim, então legal, essa gente boa pra caramba. Mas é um prazer estar com vocês, poder compartilhar um pouquinho. Espero que vocês tenham gostado. Estou super à disposição para qualquer coisa, gente. Precisar do meu contato, enfim. Tem meu telefone da Vorrat, tem meu telefone pessoal. O que vocês precisarem, eu estou à disposição. Certo, gente? Era isso, Renatão? Glauco, sempre show, cara, sempre muito leve, né? Eu acho que isso que puta, faz a total diferença nessa história. Essa conexão que você fez, né? Que você consegue fazer, né? Com compras e agora no finalzinho essa pegada que você deu, né? De ligar com o líder, né? Que a gente conversou, inclusive a gente conversou, você não sabe, mas a gente falou disso lá atrás, logo nas primeiras aulas, né? Falando dessa eu não acho que é obrigação do líder, mas eu acho que cara que quer sentar na cadeira do líder, ele tem que gostar de pessoas, porque ele vai viver as dores das pessoas, né? E o tempo todo ele tem que tomar decisão em cima disso. Então porra, eu quero ser líder porque eu quero ganhar mais. Você vai ganhar uma dor de cabeça desgraçada. Mas eu quero ser líder porque eu tenho, me permitam, né? Mas eu tenho tesão mesmo de lidar, né? E eu acho que a recompensa, né, é você ver o teu cara que foi teu estagiário ser diretor de uma empresa, né? É o seu estagiário, o seu cara realizado na sua vida pessoal. Eu acho que isso ou precisa ser estagiário, mas anyway, o que passou na sua vida o cara ser um cara realizado. E aí não importa, né? Porque a realização é muito pessoal. Pode ser profissional, pode ser pessoal, pode ser o que for. Mas eu acho que essa é o entregável, né, do líder. E você colocou muito bem, né? O chefe do líder, né? Aqui a gente forma líderes, o que eu acho que tem uma pegada diferente. Glauco, o show é Completamente teu, cara. diferente. Obrigado, gente. Valeu, obrigado pelo convite. Um prazerzão estar com vocês. E esse conteúdo, né, vendendo meu peixe, está disponível. Eu levo para as empresas isso, tá, gente? Então, pô, cara, legal, quero saber. Cara, para vocês, seus compradores, não precisa pedir desconto, eu já faço uma condição diferenciada, eu já sei que vocês vão negociar comigo. Então, fiquem tranquilos, só mandar, falar, Glauco, quero levar você para minha empresa, eu vou com o maior prazer, gente. Obrigado pela presença, obrigado pelo tempo de vocês. E voltem atenção para pessoas. É isso que o Renato falou, cara, líder tem a ver com gente. Se você quer trabalhar com outro tipo de liderança, sei lá, vai entrar em programação, não sei, cara, não sei te dizer qual outro,
mas eu também sou apaixonado por gente, então eu sou suspeito a falar. Beleza? Show de bola, Glauco. Cara, Valeu, gente. Show de bola. Você tirou umas fotinhos aí? Tirou umas fotos nossas? Depois você me passa? Tirei. Eu já coloquei algumas e depois eu te mando aí. Fechou, então. Show de bola. Galera, obrigado, Júlio, Rosane, Márcio, Elieber. Acho que o Alex estava aqui também. Não estou Também conseguindo tá. todo mundo. Alex, Eduardo, Ivan. Gente, brigadão aí. Espero ter contribuído de alguma forma e contem comigo, se vocês precisarem. Isso aí. Glauco, obrigado de novo. Gratidão, amigo. Valeu, gente. Até mais. Um abraço. Obrigado, pessoal, por Até mais. participar. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.